E a gente, nesse último bloco, a TV Sim, dando sequência à série de entrevistas, com os candidatos a vice-prefeito. A ordem das entrevistas, como nós já dissemos, foi definida em sorteio com a presença das coligações, dos partidos. E hoje nós recebemos na nossa terceira entrevista Oséias Farias, que é candidato a vice-prefeito ao lado de Eliana Dadalto nas eleições 2020. Nós temos um tempo de 10 minutos para essa conversa, que passa a contar a partir de agora. Oséias, boa noite, candidato. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Como a vida dá voltas, né? Eu sentado aqui na sua frente como candidato. Pois é. Boa noite. Para mim é uma honra estar aqui, matar a saudade dos nossos telespectadores, isso é muito importante. Tenho andado pela cidade toda e aí a gente tem encontrado por aí sempre telespectadores que nos acompanham no Ronda da Cidade. E agora o Oséias candidato, lutando pelo bem-estar da nossa cidade ainda mais. Oséias, a gente está acostumado a ver você na comunicação, no rádio, na televisão há vários anos, mas fale um pouco para o nosso telespectador, para o cidadão linharense, a sua origem, a sua trajetória na comunicação e na vida. Então, Cláudio, eu comecei no rádio em 94. Eu entrei na Rádio Cultura em 1994. E aquela era uma época onde só tinha uma rádio aqui na região. Você pegava a linha de São Mateus até a cidade de Linhares, só dava a Rádio Cultura, a difusora de Colatina. E aí aqueles que tinham essa característica do rádio, a voz garbosa, essa coisa toda, sempre tinham uma chance a mais de entrar para fazer locução, para fazer programas diversos. E aí com essa voz não foi nada difícil. O Oséias Farias se apresentou. O Oséias Farias se apresentou. Inclusive tem uma história que contam aí na minha apresentação, que eu nego, não é verdade essa história, mas eu fiz muitos amigos, eu sempre me reportei a milhares de pessoas e com qualidade do jornalismo que eu aprendi com o meu pai do jornalismo, e aí eu quero lembrar aqui o nosso Altemar Félix, por onde eu passo eu falo isso, José Luiz Silva Santos, que foram os dois ali que chegaram e disseram: Oséias, vai por aqui que você vai se dar bem. Cláudio, eu sou nascido em Linhares. Tem muita gente que pergunta, o Oséias é da onde, é da onde, é da onde? Eu sou nascido em Linhares, a minha família sempre esteve nessa linha de Linhares-Soretama, e alguns moravam lá e outros aqui. Eu morei um bom tempo em Soretama, mas hoje eu resido aqui na cidade de Linhares. E aí, em 96, o Oséias estreou no Ronda da Cidade. 3 de fevereiro de 96, onde eu estou até hoje. Tá certo. Candidato, eu quero perguntar ao senhor como foi essa decisão de vir candidato a vice-prefeito ao lado da Eliana Dadalto. Como é que o senhor decidiu isso? Então, eu quero começar respondendo essa pergunta dentro do seguinte. Primeiro, eu sempre fui convidado a ser candidato. Eu fui convidado pela primeira vez em 2014. E aí sempre me neguei. Porque tinha aquela história de participar sim da política, é uma história. Agora, ser candidato é outra história completamente diferente. E aí deu que em 2018 eu fui convidado por uma pessoa que não tem processo de corrupção. Eu fui convidado por uma pessoa ilibada. Eu fui convidado por uma pessoa que tem a humanidade na veia, se preocupando com as pessoas. Isso pesou, Cláudio. Isso pesou. Porque o que nós fazemos aqui é falar de humanidade. Você anda pela cidade de Linhares, você vê a necessidade de ser humano com as pessoas. E a Eliana tem esse perfil. E ela conseguiu me convencer que as políticas que ela defende são exatamente assim, para cuidar das pessoas. E aí, em 2018, numa andança com ela, eu acabei aceitando esse desafio de ser candidato. No primeiro momento, eu seria candidato à vereança aqui na cidade de Linhares, mas as coisas se desenvolveram para ser hoje candidato a vice-prefeito com a Eliana Dadalto, número 19. Oséias, a gente está acostumado a ver o vice geralmente tem uma posição mais discreta depois de eleito, trabalhar nos bastidores. Como é que você pretende pautar caso seja eleita, a sua chapa seja eleita? Você pretende trabalhar como um vice tradicional ou pretende assumir uma secretaria, estar junto ali do lado da Eliana? Então, eu acho que criaram uma imagem do vice, eu acho isso. Criaram uma imagem de vice que, na verdade, não existe. Não existe. Se a gente pensar que o vice é um funcionário público e recebe por isso, o que venderam até hoje é irreal. Na verdade, é um grande prejuízo para a sociedade pensar que o vice é vice de caixinha. Você coloca o vice dentro de uma caixinha e deixa tudo ali. Não. Eu conheço cidades, Cláudio, que as pessoas não sabem nem o nome do vice, mas ele está na folha de pagamento.
ele recebe dinheiro, e é dinheiro público. Então, o projeto que Eliana me apresenta é um vice com caneta. Então, eu acho que nós vamos, tenho certeza, nós vamos revolucionar a administração pública. Oséias Farias e Eliana Dadalto. Eliana prefeito, Oséias vice. Nós vamos revolucionar isso. Como? O prefeito, primeiro, tem gabinete respeitado, participa das decisões, participa ativamente da vida política da cidade. É assim que eu vejo o vice. O vice tradicional, não diria nem tradicional, Cláudio, mas o vice que colocam por aí. Esse vice, na verdade, é um desserviço para a população. O vice com serviço para a população é aquele que participa. Oséias, em suas caminhadas, e você já conhece o município, né, através da comunicação já há vários anos, quais as demandas que você considera assim, mais urgentes, mais importantes da comunidade? Isso é uma pergunta muito importante. Nós conversamos muito com os moradores. Eu passei muito pelo Jocaf 1, Jocaf 2, Santa Cruz. Uma região mais periférica, às vezes as pessoas não gostam muito dessa palavra de periferia, né? Mas região onde as pessoas estão menos favorecidas. Passei também pelo residencial Rio Doce, né? E aí, o que a gente ouve lá, Cláudio, são demandas do tipo falta segurança, falta um pouco mais de saúde, falta um pouco mais do olhar humano para as pessoas, uma série de fatores. E hoje, se eu fosse numerar para você as duas coisas mais importantes, eu colocaria, primeiro, a segurança no município de Linhares. Aí fica muito confortável para o político dizer assim, não, segurança é problema do governo do Estado. Não, o município pode propor, o município pode estabelecer políticas que combatam a insegurança da população. E o outro detalhe, Cláudio, que eu coloco como prioridade, é o cuidado com as pessoas. Que aí nós estamos envolvendo diversas áreas. Você envolve saúde, você envolve o serviço social, né, no cuidado com as pessoas. Eu colocaria como, inclusive pontuado pelos próprios moradores, como os dois fatores mais importantes hoje, para serem inclusive combatidos. Como é que você vislumbra aí ver Linhares no pós-pandemia, daqui a 10, 20 ou 30 anos? Então, Cláudio, é muito importante pensar no pós-pandemia. E nessa história de pós-pandemia, eu não sei se 2021 eu estou falando de pós-pandemia, eu acredito que não, porque urgentemente nós temos que lutar pelo surgimento de uma vacina, né? Mas nesses períodos onde a gente tem essa expectativa, o que eu vejo da cidade de Linhares é uma cidade que, mesmo com a pandemia, arrecadou muito bem, mas uma cidade que precisa se atentar para que diversos setores não fiquem prejudicados, parados, e acabe prejudicando o desenvolvimento da cidade. Linhares pulsa, precisa continuar se desenvolvendo numa velocidade que a população precisa acompanhar. Agora, disso depende boas tomadas de decisões. Não pode haver tomada de decisão que prejudique pequenos comerciantes. Não pode haver tomadas de decisões que parem o desenvolvimento de grandes indústrias. Não pode. A cidade tem que se atentar para isso. Em todas as áreas ela precisa continuar avançando com responsabilidade. Gestão de dinheiro responsável e no pós-pandemia o gestor precisa conversar. Essa palavra é muito importante. Precisa conversar. Candidato, nós temos aí um tempo de um pouco mais de 1 minuto. Queria que o senhor aproveitasse esse momento para fazer suas considerações e agradecê-lo pela presença. Claro, e vai ser uma honra. Eu quero me reportar àquelas pessoas que estão naquela situação de considerada baixa renda. O governo Eliana Dadalto e Oséias Farias vai trazer para você a cesta básica da construção. O que é isso? É um plano para agir dentro dessa área habitacional de ajuda das pessoas que são menos favorecidas, aquelas que comprovadamente têm a baixa renda, o salário mínimo ou alguma coisa mais que isso. Nós entendemos que o município precisa lançar mão nisso e ajudar essas famílias. Ajudar naquela construção de um muro que está faltando, do quarto que está faltando. Isso está no plano de governo de Eliana Dadalto e Oséias Farias e nós vamos trazer em habitação. Em segurança, Cláudio, eu quero aproveitar para dizer, existe um olhar de grande preocupação do nosso governo e nós vamos fazer. Não apenas armar a guarda
Guarda Civil. Não é só isso, mas conversar com o governo do Estado, propor ações, principalmente para trabalhar com policiais que estão na reserva e que podem ainda se doar para a comunidade. Então, outras ideias importantes nós temos e está no nosso plano de governo. Eu quero dizer que ninguém aqui nessa coligação, Eliana Dadalto, Oséias Farias, não está aqui de paraquedas, não caiu de paraquedas, não caiu de qualquer jeito. Nós pensamos no desenvolvimento continuado da cidade e é isso que nós vamos fazer. Número 19, vote Eliana Dadalto e Oséias Farias no próximo dia 15 de novembro. É isso aí, agradeço ao Oséias por esse bate-papo, né? A gente está acostumado a ver o Oséias, né, como comunicador, hoje como entrevistado, uma posição diferente. Obrigado mais uma vez pela presença, viu? Eu quero agradecer e, aliás, parabéns, Rede Sim, que nos proporcionou nos reportar à comunidade, o vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, candidatos a prefeito, muito importante, jornalismo isento, muito bom. Parabéns, Rede Sim, por essa iniciativa. Obrigado mais uma vez e assim, cidadão, nós esperamos estar contribuindo, né, para a sua decisão, para que você possa decidir o seu voto no dia 15 de novembro, né? Encerramos esse bate-papo, essa conversa com Oséias Farias, candidato a vice-prefeito ao lado de Eliana Dadalto, já convidando para que nesta sexta-feira você acompanhe também a entrevista com o candidato a vice pelo PSOL, o professor João Paulo Guzmão, que estará aqui ao nosso lado no nosso último bloco do Sim Notícias. Continue com a gente, TV Sim, canal do Espírito Santo.